O tema da mensagem dessa noite é a boa parte. Então, o subtema é o valor do momento presente. Lemos o texto de Lucas 10, a partir do versículo 38, que conta a história de duas irmãs. É um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, Marta e Maria, e elas viveram experiências distintas na presença de Jesus. Uma se ocupou demais em trabalhar, em fazer, em servir, e esse pode ser o retrato da vida de muitas pessoas. A outra, ela escolhe a boa parte, ela se assenta aos pés do seu mestre, ela ouve aquilo que Jesus tem a ensinar, a dizer, ela aproxima o seu coração do coração de Cristo. Hoje nós celebramos o Dia das Mães, uma data instituída oficialmente no Brasil em 1932 por Getúlio Vargas, seguindo então o modelo norte-americano que começou em 1914. Mas para muitos, o Dia das Mães, assim como o Dia dos Pais, assim como outras datas, é apenas uma data mercadológica, que movimenta o mercado, que a gente lembra em um dia específico da nossa mãe, quando na verdade nós precisaríamos diariamente ter esse pensamento na nossa mente, no nosso coração, porque a maternidade, na história do mundo, na história da Bíblia, já é reconhecida como uma expressão de cuidado, de entrega e de amor. Só que no meio de uma rotina intensa de cuidar, resolver, de servir, é fácil nós perdermos o essencial, que é o nosso relacionamento com Jesus. Marta e Maria, elas representam exatamente esse contraste. E a pergunta de hoje para você é: o que você tem escolhido? E eu quero compartilhar algumas verdades com você nessa noite. A primeira delas: escolha a boa parte acima do serviço. Marta não estava fazendo algo errado, ela estava servindo a Jesus, mas Maria entendeu que, ainda assim, melhor do que servir a Jesus é estar na presença dele. Será que eu e você, por vezes, em alguns momentos da nossa vida, já servimos tanto na igreja, já trabalhamos de ficar morto, exausto, mas se a gente fizesse uma pergunta para Jesus, essa pergunta seria perigosa: será que, de fato, Jesus, ele quer que eu faça isso que eu tenho me dedicado? Será que o meu chamado ministerial, será que a minha vocação passa por fazer isso que eu estou fazendo hoje? Ou será que eu estou pegando as rédeas da situação, assim como Marta, eu estou me atarefando demais, eu estou fazendo tanta coisa para Deus, que eu não tenho tempo para Ele, para o meu relacionamento com Ele, para a minha busca diária, para estar na presença dEle. John Stott, ele diz: não há nada mais importante a ser feito do que estar aos pés de Cristo. Ele é a nossa prioridade, acima do ministério, acima de qualquer coisa. Eu preciso decidir diariamente estar na presença de Jesus. O Salmo 27,4 diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Hoje nós somos essa casa, nós somos templo de Deus, morada do Pai, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então não é sobre, o salmista não está falando sobre, eu vou arrumar minha trouxinha, e eu vou vir para a igreja, e eu vou passar todos os dias. Não, não é sobre isso, é sobre você estar no centro da vontade de Deus. Um dia eu peguei um jovem, um adolescente, ele passava muito tempo na igreja, muito tempo. Isso por um lado é muito bom, mas por outro muito preocupante. E eu cheguei para ele e falei assim: meu jovem, fala para mim, por que você está passando tanto tempo na igreja? Você não tem casa, não? Eu brinquei assim com ele. E ele falou assim: pastor, a minha casa é um inferno. E eu prefiro passar os meus dias na igreja, longe do meu pai, que é um alcoólatra, longe da minha mãe, que não se importa comigo, longe de uma família disfuncional, do que estar em casa. Nós precisamos transformar
transformar realidades a partir do nosso encontro com Jesus. As mães, elas fazem isso o tempo todo. Elas aprenderam a servir e a ser presentes. Às vezes, eu acho que só tem mãe assim no Rio de Janeiro, né? Aqui em Natal não tem. Às vezes é muito comum, lá na minha terra, a gente brigar com a minha mãe, brigar com as nossas mães, porque elas não param de trabalhar. Está em casa e inventa coisa para fazer. Eu falo assim, mãe, calma, relaxa um pouquinho, senta aí, deixa que a minha irmã do meio, Cris, vai cozinhar. Ela fala assim, misericórdia. Misericórdia, eu vou fazer, calma. Aí o jeito de parar a minha mãe, às vezes traz ela para Natal, levar ela para comer fora. Fala assim, o churrasco está comigo. Aí ela quer fazer arroz, quer fazer farofa, quer fazer não sei o que. Calma, mãe, é só botar a carne aqui no fogo e sai pronto já. É rápido. Porque a gente criou um hábito de viver, às vezes, atarefado demais, fazendo coisa demais, servindo demais. E servir é um privilégio. Mas eu preciso aprender, me sentar aos pés de Jesus e ouvir a doce voz dele. Amém? Número 2, escolha a boa parte acima da opinião dos outros. Marta queria que Jesus corrigisse Maria, mas Jesus faz o quê? Inverte, ele elogia a escolha dela. As pressões da cultura podem nos empurrar para um ativismo, mas Jesus nos chama à intimidade. Dallas Willard. Às vezes a gente é o tempo todo pressionado a fazer aquilo que os outros estão dizendo que a gente tem que fazer. Isso é interessante demais. Eu abri uma caixinha de perguntas essa semana no Instagram, meu Deus, sobre relacionamento. Aí perguntaram assim para mim, pastor, com quanto tempo um casal de namorados cristãos tem que casar? Essa é uma pergunta boa, né? E a minha resposta foi, nem tão rápido, nem tão lento. Eu conheço pessoas que falam assim, pastor, conheci minha namorada, 3 meses a gente casou, aleluia, glória a Deus. Falei, calma, moreno, calma, amado, calma, conheça, desenvolva, tá? E o oposto disso, eu me lembro que eu participei, não celebrei, mas participei de um casamento de uma pessoa que estava namorando há 11 anos. Acabou o casamento, tinha uma loja de açaí do lado da igreja, a menina foi vestida de noiva para a loja de açaí porque não teve festa. Foi o padrão do casamento. Passou o quê? 1 ano? Talvez menos. 8 meses eles já estavam separados. Porque não é o muito tempo, ou não é o pouco tempo, mas a gente precisa ter um parâmetro, porque senão a gente começa a namorar, e aí vem a pressão das pessoas, ei, tem que casar logo, vai casar quando? E não sei o quê, e o enxoval, e a casa, vai morar onde? Você, calma, casou. Aí você casou, o pessoal vai falar assim, e o filho? Vai vir quando? O primeiro menino, não sei o quê. Tá? Aí tem o primeiro menino, aí fala assim, e o casalzinho, que é bom ter filho assim, um atrás do outro, para a criança ter alguém para brincar, vai ter quando, tal. E se você vive de acordo com aquilo que o mundo está falando, com a pressão do mundo, você vai fazer sempre aquilo que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que um monte de coisa é boa hoje, gente. Não é. Não é. A palavra de Deus é imutável, mas o espírito do nosso tempo, muitas vezes vai transverter a palavra de Deus para que a gente viva de acordo com o que o mundo quer. Não com o interesse que Cristo tem na nossa vida. Gálatas 1:10 vai dizer, por acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo lá na igreja de Gálatas. Então eu preciso pensar, qual é a aprovação que você tem buscado na sua vida? Aprovar os homens ou aprovar a aprovação de Deus na sua vida? Óbvio que, por exemplo, eu tenho que ouvir os meus pais. Eu tenho que honrá-los, porque o mandamento com promessa parte disso. Eu posso ouvir os meus pastores, eu posso ouvir meus professores, eu posso ouvir pessoas que são autoridade na minha vida, mas eu tenho que buscar o direcionamento eterno de Deus. Você quer uma chave? Hoje eu vou trabalhar de chaveiro aqui nesse púlpito. Você não precisa corresponder às expectativas de todos. Assinado coach Eliseu.
Você não precisa corresponder à expectativa de todos. Deus está mais interessado no seu coração do que na sua performance. Porque às vezes a gente é muito performático. Subir num púlpito é, de certa forma, uma performance. Mas a revelação de Deus, ela acontece no secreto, na intimidade. Número 3. Escolha a boa parte. E essa aí foi especial que eu coloquei nessa mensagem. Acima da fofoca. Talvez Marta não estivesse apenas irritada. Talvez ela estivesse sendo influenciada por comentários, cobranças e comparações. Então ela observa uma situação e ela já acorda. Deixa eu falar aqui, Jesus, não é possível. Primeiro, a roupa, ela se veste da injustiça, da comparação. Não é impossível que eu esteja trabalhando, que eu esteja fazendo a comida, servindo a todos, enquanto ela está ali. Isso não é justo. E a gente vai aumentando aquilo que começou a corroer no nosso coração apenas pelo desejo de falar alguma coisa. Às vezes, meu irmão, a melhor saída é a gente ficar bem quietinho, guardar para a gente, observar situações. A Bíblia diz assim, o tolo, quando ele se cala, ele pode passar por sábio. Você pode ser tolo na vida, mas você já viu alguém calado? Quem é introspectivo aqui, caladão assim? Levanta a mão para me ver. Iago levantou a mão. Mano, eu vejo você no stories fazendo dancinha, meu amigo. É, né? Então, a pessoa que é calada, ela chega no ambiente assim, né, com aquela cara, né? Meio macambuzo, meio surumbático e tal. Você não sabe o que está se passando ali, né? Você fica até meio preocupado. Fala, rapaz, o que aquela pessoa ali é? Será que é a polícia? Será que é alguma coisa? Você fica meio assim, porque quando a gente poupa a nossa língua, poupa de falar, a gente se passa por sábio. A gente resolve situações, a gente foge de encrenca. Marta, ela quis ir lá falar para Jesus uma coisa e levou um carão de Jesus, você imagina? Jesus ensinando, Jesus amoroso, né? O Jesus, Deus é amor, que a gente vê hoje, que as pessoas pregam, foi lá e exortou ela. Porque ela não estava se preocupando com a sua vida. E tem pessoas que dizem assim, eu vou dar um gato para você, porque o gato tem 7 vidas, você cuida dele e esquece da minha vida. Deixa a minha vida para lá. Então, meu amado, Deus deu uma vida para cada um de nós viver, para cuidarmos bem, para zelarmos bem nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, nosso espírito, da nossa alma, para estarmos posicionados diante de Deus. Não viva aquilo que os outros impõem. Escolha a boa parte, ainda que isso pareça estranho para aqueles que só valorizam a produtividade. As pessoas podem valorizar muitas coisas, mas aquilo que o Senhor preparou e separou para nós é o mais importante. E por fim, irmãos, você pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Número 4. Escolha a boa parte, que não lhe será tirada. O que Maria recebeu naquele momento, aos pés de Jesus, ninguém pode tirar. Ravenhill disse, tudo o que você fizer sem oração e presença com Deus será esforço temporário, mas o que é feito a partir dele permanece. João 15,5 diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, amado, nesse dia das mães, Jesus te chama para voltar para Ele, para a presença dEle, porque Ele é a herança que ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar. Se você não pagar os documentos do carro, IPVA do carro, as situações do carro, o governo pode vir, STTU, DENIT, não sei quem, pode vir, pode levar teu veículo. É assim ou não é? Eu conheço uma pessoa que já perdeu 2 carros. Aí um dia encontrei com ele e falei assim, rapaz, cadê teu carro? Você está a pé por quê?
Ele falou, pastor, eu estava andando com um carro com 3 anos de PVA atrasado, 80 mil de multa, estava com um monte de multa lá. Aí fiz uma conversão errada, a polícia me parou. Ainda fez a conversão errada, né? Aqui na ZN. Aí, quando a polícia me parou, pedi assim, documento do carro. Eu já fui logo entregando a chave. Pode levar, amado. Hã? A polícia implica com qualquer coisa, meu amigo. Aí passou 1 mês, passou 2 meses, encontrei com o amado. Falei, e aí, resolveu o carro? Ele falou, não, pastor, não tem mais jeito, não. É muito dinheiro para tirar do pátio, está lá. Porque às vezes, a gente pode perder o que é material, gente. A gente pode perder o carrinho que a gente tinha, a casa que a gente teve. A gente pode perder um emprego que era o emprego dos sonhos. A gente pode até perder um relacionamento. Mas existe uma coisa que nunca será tirada de nós, que é a presença eterna do Senhor. A vida moderna, eu concluo dizendo isso, ela está cheia de tarefas. Eu diariamente, eu vou lá no meu WhatsApp, eu tenho um grupo pessoal, eu e apenas eu escrevo lá a agenda do dia, e vou cumprindo as tarefas. Falar com o Girlan, porque ele não fala mais comigo. Na igreja, as tarefas do dia. Vou cumprindo as tarefas. Tá. Tem dia, gente, que eu olho assim, tem umas 5 tarefas para fazer. Eu faço misericórdia, Jesus. A gente tem um grupo da reforma aí do som, né? A lista tinha 10 itens. Aí a gente fazia 5, no dia seguinte, Irlã botava mais 6. Aí aparecia com 11. Né? A lista nunca diminuía de coisa para fazer. Misericórdia. Porque tem vezes que a gente não consegue. A gente não dá conta. É cheia de tarefas, de responsabilidades, de expectativas. Essa é a nossa vida. Mas uma voz suave nos chama hoje. Escolha a boa parte. Não é sobre fazer mais, mas é sim estar com Ele. Lucas 10, 42 diz, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada.